pessoas, irmãos, são levadas de um lado para o outro por todo tipo, irmãos, de doutrina, todo vento de doutrina. Quando Jesus Cristo, irmãos, estava estabelecendo a sua igreja, logicamente, irmãos, que ele, irmãos, primeiramente, ele desceu essa terra e ele começou, irmãos, a vencer. Era necessário, irmãos, que ele vencesse todo o obstáculo, irmãos, que poderia impedir o progresso da sua igreja. Por exemplo, irmãos, o texto fala que ele desceu às partes mais inferiores da terra. E nós sabemos, irmãos, quando ele desceu às partes inferiores da terra, ele venceu a morte. Então, irmãos, a morte, irmãos, não tem poder sobre aquele que serve a Deus. Fala, irmãos, a morte espiritual. Porque a morte física, irmãos, todos nós passaremos por ela. Se Jesus não vier daqui a pouco, todos nós, irmãos, um dia passaremos por ela. Mas a morte espiritual, irmãos, não tem domínio sobre o crente, sobre aquele que serve a Deus, porque o Senhor venceu, não é? Venceu, desceu ao mundo dos mortos, irmãos, e venceu. Quando ele, irmãos, ressurgiu, na sua ressurreição, ele trouxe, irmãos, cativo, o cativeiro. Ou seja, irmãos, cada um de nós era para nós estarmos, irmãos, no cativeiro, né? Eu estava, irmãos, no cativeiro no passado, devido, irmãos, à vida desregrada que eu levava, devido aos vícios. Muitos aqui também, irmãos, provavelmente estavam, irmãos, nesse cativeiro, né? Num mundo, irmãos, de idolatria, de ilusão, do não conhecimento da palavra de Deus, do não conhecimento do Filho de Deus. Então ele nos removeu, irmãos, desse cativeiro. Ou seja, irmãos, nós mudamos, irmãos, de império. O Senhor, irmãos, quando ele ressurgiu, ele tirou cada um de nós, irmãos, através da sua morte, da sua ressurreição. Ele nos tirou, irmãos, do império das trevas e nos transportou para o império de luz, né? Nos tirou, irmãos, do império do pecado, que todos nós, irmãos, estávamos caminhando em passos largos para a condenação. O que é que nós merecíamos, irmãos? Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a condenação. E o Senhor, irmãos, venceu a morte, o Senhor, irmãos, tirou o cativeiro. E hoje, irmãos, é por isso que cada um de nós estamos aqui na casa de Deus, né? Usufruindo da palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Então o Senhor, irmãos, ele teve a preocupação de vencer todos os obstáculos, irmãos, que pudesse impedir o progresso da sua igreja, para que ele formasse, irmãos, uma igreja forte, uma igreja verdadeira, uma igreja, irmãos, que estivesse não na retaguarda, mas que estivesse, irmãos, na ofensiva, porque ele declarou aos seus discípulos que ele edificaria a sua igreja sobre a pessoa dele, que ele se edificasse, irmãos, sobre a pessoa de Pedro, como muitos acreditam, né, que ele edificou sobre a pessoa de Pedro. E Pedro, irmãos, mesmo depois do dia de Pentecoste, mesmo irmãos, ele sendo escolhido por Deus para pastorear o rebanho do Senhor, ele continuou sendo uma pessoa falha. Ele continuou sendo falho, ao ponto, irmãos, de ele ser confrontado pelo apóstolo Paulo, porque ele estava, irmãos, em cima do muro. Quando ele estava, irmãos, com os gentios, ele se portava como gentio. Quando ele estava com os judeus, ele se portava como judeu. Então, estava em cima do muro. Então, foi necessário que o apóstolo Paulo confrontasse ele, resistisse ele. Então, a igreja do Senhor, irmãos, ela não foi edificada sobre a pessoa do homem, mas sobre a pessoa do próprio Jesus Cristo, para que as portas do inferno, irmãos, não prevalecessem contra a igreja do Senhor. Mas no estabelecimento, irmãos, da igreja, o Senhor, irmãos, então, ele
escolhe, ele começa, irmãos, a capacitar pessoas, capacitar homens para o seu santo ministério, para formar, irmãos, essa igreja forte, uma igreja não ofensiva, uma igreja centrada na sua palavra, na pessoa de Jesus Cristo, através dos dons descritos nessa passagem pelo apóstolo Paulo. A começar, irmãos, pelo o dom de apóstolo. Existiam, irmãos, muitos discípulos ao lado de Jesus, muitos seguidores de Jesus. A Bíblia, irmãos, não descreve o nome de todos eles, descreve o nome de 12 e mais alguns. Então, irmãos, aí dentro desses inúmeros discípulos, desses muitos discípulos, Deus, o Senhor Jesus, irmãos, Ele designou 12 para ser apóstolo. Porque discípulo, irmãos, ele é um seguidor do seu mestre, é um seguidor, irmãos, de uma doutrina, era seguidor de Jesus. Mas o apóstolo, irmãos, era uma pessoa comissionado, uma pessoa, irmãos, escolhida por Deus. E o dom de apóstolo, irmão, para a pessoa ser apóstolo, ele teria que ter, irmãos, 3 qualificações, né? Indispensável. Deixa eu beber a água aqui, irmãos, que a garganta está secando. Para a pessoa, irmãos, ele ter o dom de apóstolo, ele precisava, irmãos, dessas 3 qualificações. Primeiro, conhecer pessoalmente a Cristo. Conhecer pessoalmente a Cristo. Todos os 12 irmãos tiveram contato pessoalmente, cara a cara, né? Contato físico, corpo a corpo, com Jesus, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, como descreve lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 1 e 12, né, lá no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus Cristo. Então, ele foi o último dos apóstolos, irmãos, a ser escolhido, mas ele teve, irmãos, um contato direto com Jesus Cristo. E todos os outros, né, Pedro, os demais, todos eles, irmãos, tiveram contato pessoalmente com Jesus. E a segunda qualificação, o apóstolo, irmãos, ele teria que ser uma testemunha titular da sua ressurreição. Ser testemunho titular da ressurreição de Jesus. Aí, irmãos, muitos questionam, Matias foi escolhido precipitadamente? Porque muitos acreditam, irmãos, que ali os 11 escolheram Matias precipitadamente, sendo que a Paulo seria o apóstolo. Só que Matias, irmãos, estava entre alguns que estava em todos os eventos realizados por Jesus Cristo, desde o batismo de João. Ele estava presente, ele, né, e mais alguns. E seguindo, irmãos, uma tradição do Velho Testamento, como se diz, irmãos, que a casa não pode ficar vazia. Então, irmãos, os 11 ali entenderam que era necessário ocupar um lugar vago deixado por Judas, que tinha suicidado. E dentre esses homens, havia 2 irmãos em destaque, José Barsabás e Matias. Aí, irmãos, o que os apóstolos fizeram? Não foi assim, irmãos, de qualquer maneira. Esses 2 irmãos tiveram contato pessoalmente com Jesus. Eles oraram, eles se colocaram em oração, e depois, irmãos, de eles orar, aí eles lançaram sorte, fizeram um sorteio, que era o costume na época, lançaram sorte, e a sorte, irmãos, caiu sobre Matias.
Então, Matias, ele viu, foi um desses que viu Jesus pessoalmente. E todos os outros, né, apóstolos tiveram, irmãos, um contato a olho nu com Jesus Cristo. E a terceira qualificação